Vamos lá. Bom, passar aí no panorama macro, né, pessoal, da semana, semana bem agitada, né, obviamente que a gente teve Fed, teve Copom, mas isso tudo ficou bem, em segundo plano, né, nessa semana que passou, porque a gente teve as eleições americanas ali no dia 7, a esperada vitória do Trump, né, inclusive com uma margem, assim, bem maior do que se mostrava nas pesquisas, né, mas eu já tinha mostrado aqui, né, na semana passada. As casas de apostas, né, na verdade o Polymarket, né, que faz ali o compilado de apostas, já com uma boa vantagem para o Trump, e principalmente o movimento prévio do mercado ali na semana passada, né, anterior à eleição, já mostrando realmente ali uma antecipação do mercado a esse resultado, e a gente aí já tendo ali, né, uma semana bem agitada, obviamente, que já se esperava nos mercados, né. O nosso Ibovespa fechou com uma queda de 0,23%, né, então, assim, tinha muita preocupação aqui com o Ibovespa estava inclusive, subindo, né, até o pregão de sexta-feira, o pregão de sexta-feira já foi um pouco mais, puxado, muito pela questão que a gente vai voltar aqui a comentar, que é essa questão aí do pacote fiscal, né, a ser anunciado, que está aí em discussão há 3 semanas, se sai hoje, se vai sair amanhã, se não vai sair nessa semana, né, então isso aí que a gente está olhando bastante. O S&P 500, uma alta de 4,66%, né, então assim, o mercado já vinha dando uma alta relevante no S&P 500, apesar dessa precificação, né, da eleição, do Trump, da vitória do Trump, ainda assim a continuidade desse movimento de alta, né, depois também, assim, vai ser coisa que a gente vai explicar mais aqui sobre o governo Trump, né, o que que são os impactos aí que os gestores de mercado estão esperando, né. E o nosso IFIX com uma queda de 0,08%, então praticamente, né, 0 a 0 ali no IFIX, então a gente não teve nem movimentos muito grandes, né, nem no Ibovespa, nem no nosso IFIX. O nosso DI 33, né, a gente teve uma alta ali, né, nos juros futuros, e 2,68. O dólar, pois é, o dólar aqui que é um ponto de atenção, né, teve até uma fake news ali na confusão com o Google, né, o Google chegou a colocar o dólar cotado em 6,12, né, quando na verdade ali a gente fechou o dólar em 5,73, pessoal, Esse aí foi um barato, porque sabe quem foi o primeiro site a noticiar que o Google estava errado? O olha, monitor não do mercado. poderia ser diferente, né, Marcão? Monitor do Cara, foi mercado aí. muito legal. Todo mundo teve que mudar a manchete. Foi Pois bom, a é, equipe aqui então. estava ligeira, cara. A gente pegou o pulo do Google e o mercado estava lá analisando por que que o dólar tinha voado e tal, e ele não tinha, ele caiu, né, bicho? Foi. É essa a questão, né, e assim, inclusive, né, de curiosidade, o dólar fechou em 2,25, né, de queda. Então, muito dessa questão que a gente já, vinha falando, né, essa questão do mercado se antecipar, muito da alta do dólar, né, já realmente prevendo essa eleição do Donald Trump, que tende a ser pior para as moedas, né, dos mercados emergentes, né, um dólar mais forte, um DXY mais forte. Esse movimento já veio muito anterior, e aí na semana que aconteceu a gente acabou tendo aí uma queda do dólar, o dólar agora futuro que está subindo, né, então a gente ainda vai ter muito dessas questões, desses ajustes, mas é muito do que a gente vem falando, muito dessa vitória já estava precificado, né, os mercados já haviam precificado, esse primeiro movimento inicial do Trump sendo eleito, né. O mercado trabalha muito com expectativa, então a gente já tinha muito nessa linha. O juros, né, taxa de juros americanos de 10 anos, aqui está até errado, né, a cor ali está em azul, mas a gente teve uma queda de 1,78, também mostrando essa questão de divergência, né. Mês passado a gente teve uma alta das Treasuries americanas de 13, mais de 13%, se não me engano, 13,30%. Então, assim, mês passado foi um mês em que a gente teve uma alta relevante das Treasuries americanas, alta relevante do dólar e alta relevante da bolsa, do S&P 500, ou seja, uma alta expressiva na Treasury com uma alta de bolsa, geralmente são coisas que não costumam acontecer ao mesmo tempo. Então, muito isso já pacificando realmente esse movimento, essa vitória na eleição americana
do Donald Trump. Então, para a gente olhar bem, né, o que é que a gente vai ter aí, né, de agenda para essa próxima semana, a gente vai ter uma série de entrevistas aí com os membros do Fed, né, vão começar agora na terça-feira, e eles vão, ao longo da semana, vai ter, né, um membro fala uma hora, outro membro fala outra hora, muito nessa questão da decisão, né, do corte de 25 bips da taxa de juros americana. Na quinta-feira, a gente vai ter ali, né, o PIB da zona do euro, o PPI do US, né, que é a inflação ao produtor, e os dados de emprego. Na sexta-feira, a gente vamos ter ali os dados de produção industrial dos Estados Unidos, e também a gente continua lá numa linha de divulgação de resultados. Obviamente que a gente tem algumas empresas relevantes, né, o Alibaba, né, vai vai divulgar resultado, né, a Baba 34, algumas somente ali, Alibaba não, né, AliExpress, né, a gente vai ter ali algumas empresas realmente divulgando, né, esses resultados, mas ainda acho que o da Magnificent Seven é a única que ficou faltando é a Nvidia, se não me engano, a Nvidia é no dia 18, na semana que vem, não é nessa semana. Aqui no Brasil que a gente vai ter relação dívida bruta PIB, né, veio um pouquinho mais baixo agora, ata do Copom e vendas no varejo na terça-feira, dados do setor de serviços na quarta e o índice de atividade econômica na quinta-feira, o que também a gente está aqui muito dependente, né? Obviamente a gente ainda continua com divulgação de resultados, mas a gente muito dependente da linha de pacote fiscal, né? O que será anunciado aí, né? Já estamos falando aí numa possibilidade ali de corte de gastos, tudo ainda muito nebuloso, né? Um Haddad com o Lula, com o pessoal lá, os ministros brigando. Vamos ver o que é que deve sair aí. O que começa a acontecer realmente uma pressa para que isso seja feito, porque o dólar está subindo, enfim, os juros futuros subindo, disparando, né? Então a gente tem que realmente dar uma olhada nessa coação, né? Para que se tome medidas pragmáticas ali na nossa política monetária, nossa política fiscal. Expectativa do Copom, Copom que a gente também, né, teve uma elevação ali de 50 pips nessa reunião, né, a gente passou ali dos 10,75 para os 11,25. A expectativa ali do Copom, né, nenhum movimento muito brusco, né, nessa expectativa futura, né, aliás, até uma suavizada, né, a gente estava falando ali, né, juros mais longos ali, né, 13,90, né, 2025, né, setembro, novembro, tal, e a gente agora ficando num patamar de 13,65, então assim, até uma acalmada, na verdade, nessas expectativas aí, a gente está vendo, vamos ver como é que vai ser essa questão aí de algum pacote de fiscal ali sendo anunciado, pode ser que realmente a gente tenha um movimento grande na nossa expectativa de juros. Nos Estados Unidos, agora a gente já mudou, né? A gente já não está falando mais da reunião do dia 7 de novembro, né? A gente passa agora a falar do dia 18 de dezembro, corte de 25 bips lá, e a gente falando que deve ter aí, né, maior possibilidade, um corte de 25 bips para a próxima reunião, então do dia 18, ficando ali na casa de 4,25, 4,50 e não dos 4,50, 4,75 tá agora. Então, nessa matriz agora, né, que a gente vai passando semanalmente, e aí realmente a gente já começa a olhar, né, a matriz de juros futuro. Aqui, né, a gente já começa a ver talvez ali um primeiro impacto, né, dessa eleição do Trump, né, que a gente os gestores do mercado, né, estão esperando, né, a gente também sempre tem que tomar muito cuidado, né, nessas questões, né, nessas unanimidades, né, de um momento realmente de juros mais em patamares mais elevados, né, e quando a gente olhava, né, pré-eleição, a gente tinha ali realmente, né, a faixa que daqui a um ano a gente estivesse na casa de 3,50, 3,75, e agora a gente já fala numa casa de 3,75, 4. Então é bem isso que está sendo aí colocado, né, pelos gestores do mercado, um cenário um pouco mais inflacionário, uma questão de política, né, principalmente, né, de taxas, né, diminuindo os taxas das empresas, e por isso que a gente vai vendo aí as empresas de bolsa lá subindo, mas uma linha mais protetiva também da economia americana, tarifas, né, contra outros países, um crescimento interno maior dos Estados Unidos, então é isso que a gente vai
olhando aí, e nesse cenário que vai se desenhando é realmente um momento de dólar mais forte frente a outras moedas e taxas de juros americanas, treasuries americanas, em patamares mais elevados. Pode ser aí realmente um momento, né, um pouco mais inflacionário da economia global, com os ativos de bolsa valorizando e reservas de valor, né? A gente viu aí tanto o ouro, que já vinha de uma alta expressiva, agora um pouco mais fraco, e o Bitcoin com uma valorização já expressiva, né? A gente não me lembro, acho que no mercado de ontem, né, no pregão de ontem, que lá 24% o Bitcoin, uma alta de 5% no Bitcoin. Então é isso que a gente deve ver, panorama macro. Tá certo, Marcão? Esse é o recado aí para a gente ficar de olho na próxima semana.